Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui está o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal ganhar bônus em dobro. Para se cadastrar é muito fácil, muito simples, o link está na descrição do vídeo, no nosso comentário fixado. Acessem, baixem 1xBet. Na hora de realizar o seu depósito, você vai inserir o nosso cupom GODOY1x para pegar bônus em dobro. E a partir dali, faça o seu palpite vencedor. Aproveite os jogos de hoje, tem Barcelona e Osasuna, Nova Iguaçu e Vasco, Red Bull, Bragantino e Palmeiras, Água Santa e Santos, além de, claro, Flamengo e Sampaio Corrêa. Vamos lá, galera, vamos falar sobre esse jogo do Flamengo, sobre essa provável escalação do técnico Tite, de que forma ela estará em campo. Vou estar aqui com a minha prancheta para ajudar um pouquinho a gente a falar um pouquinho sobre esse Flamengo que vai a campo, só que antes, né, o Flamengo já anunciou a renovação de contrato do Fabrício Bruno, inclusive nessa postagem aqui, ó. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Fabrício Bruno assinou a renovação de contrato até dezembro de 2028, então agora é oficial essa renovação do Fabrício Bruno. E aí, o dia de hoje, né, já vou deixar o convite, 8h30, nós teremos a nossa live pré-jogo, antes da bola rolar, com a escalação oficial do Tite e tal, então chega junto aí para acompanharmos juntos o pré-jogo. O jogo de hoje é um dos jogos mais emblemáticos desse campeonato estadual, mais engraçado, porque é aquilo, né, é Flamengo e Sampaio Corrêa, em Belém do Pará, pelo campeonato estadual, no estádio, né, o tradicionalíssimo Mangueirão, e o Sampaio Corrêa não é o Sampaio Corrêa do Maranhão, não tem nada a ver, é o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, óbvio, né, por isso até do campeonato estadual, então nessa brincadeira geográfica dessa partida. E vamos lá, que Flamengo é esse que vai a campo? Para começar, antes de eu mostrar aqui no campinho e tal, nossos colegas acabaram ontem, né, falando e divulgando a provável escalação do técnico Tite, e o Flamengo que vai a campo é com o goleiro Rossi, na lateral direita, o Wesley, a defesa, né, com o Davi Luiz com o Léo Pereira, na lateral esquerda, o Ayrton Lucas. O meio-campo do Flamengo com o Eric Pulgar, com Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Aí você vai falar assim, Bruno Henrique e Gabigol juntos. Bruno Henrique e Gabigol juntos. Na escalação, né? O nome do Bruno Henrique tá junto com o nome do Gabigol. Porque pode ser que em campo não tenha nada disso, não seja nada junto. Curiosamente, nós temos falado, né, recentemente nos jogos, né, sobre a posição do Bruno Henrique, né? E que talvez você aproveite esse período de pré-temporada, você aproveite esse período para experimentar e coloca ali o Bruno Henrique mais por dentro, tentar encontrar uma outra solução, uma outra situação, mas óbvio que para isso precisa de alguém que componha lá o sistema defensivo e tal. Então eu acho que é o momento certo pra gente falar sobre isso, aproveitando essa deixa, né, que o Tite, o técnico Tite deu. Então esse aqui é o Flamengo. É isso aqui, beleza? Dentro, né, daquele protocolar Flamengo seria isso aqui, o Rossi, o Wesley, né, a defesa ali com o Davi Luiz, com o Léo Pereira e o Ayrton Lucas, Davi Luiz tendo essa oportunidade, né, jogando ali pelo lado direito, e o Ayrton Lucas jogando, o Vinha, né, tá nesse período de transição, ele começou até lá nos Estados Unidos, já acelerou nesse processo de transição, já tá no campo, e em breve vai estar à disposição também, mas vamos lá, o Ayrton Lucas, ele é importante nesse sentido de se o Bruno Henrique cair por dentro, vocês vão entender o porquê. E aqui a gente tem com o Eric Pulgar, né, que joga à frente da defesa, o De La Cruz, mais ali pelo lado direito, o Gerson tanto pelo lado esquerdo, tanto pelo lado direito, né, mas vai povoando aquele espaço ali. Tem o Arrascaeta, o Bruno Henrique e o Gabigol. Então, simetricamente, é mais ou menos esse Flamengo que vai a campo. E aí, claro, né, quando o Flamengo tem a bola, a disposição do time é basicamente essa, né? O Bruno Henrique fica bem espetado lá pelo lado, o que já teoricamente coloca o lateral esquerdo como um lateral de construção. A gente vê o Flamengo acontecer isso com o Flamengo na equipe principal, digamos assim, né? Com o Everton Cebolinha, ele fica bem espetado, e aí o Ayrton Lucas tem que trabalhar um pouco mais por dentro, e aí em detrimento disso fica um tanto que desconfortável. A gente já conversou, já falamos bastante sobre isso. O Arrascaeta fica bem centralizado, ele fica bem centralizado, tendo a liberdade para cair pelo lado direito, para cair pelo lado esquerdo, mas a posição de origem dele fica bem centralizado. O De La Cruz não espeta tanto, A gente observou isso nos minutos que a gente já tem do De La Cruz no Flamengo. Ele não fica espetado, ele acaba se tornando aquele meia aberto pelo lado direito que tem muita liberdade, né? Aí ele vai cair um pouquinho mais por dentro, vai... na esquerda ele até ajudou, né? O gol que o Flamengo faz no início da jogada, o De La Cruz vai pela esquerda, aí ele faz o passe que havia ali a ultrapassagem do Varela, mas a gente vê isso aqui. O Gerson e o Pulgar muitas das vezes ficam ali na paralela, dando esse auxílio, ajudando ali, e tem um jogador mais na frente, que na ocasião aqui é o Gabigol, mas normalmente é o Pedro, que tem aquele trabalho, né, de ficar um pouquinho mais na frente. E quando esse time perde a bola, dentro daquela normalidade que a gente tem visto, né, do trabalho do técnico Tite, acontece isso aqui.
E exatamente mais ou menos, né, nessa altura aqui, né, as duas linhas com 4 jogadores, e aí fica o Arrascaeta com o centroavante mais à frente, né, que na ocasião a gente vai ver ele com o Gabigol, o De La Cruz vai compor a linha com 4 jogadores, ele fica pelo lado direito, por isso que até a gente falou, ele vai flutuando pra caramba, trabalha lá pelo lado esquerdo, trabalha por dentro, e na hora da recomposição ele precisa correr para ocupar aquele espaço, para formar a linha com 4 jogadores, porque nem sempre vai estar ali próximo, né, a gente comentou sobre isso no jogo passado contra o Orlando City, e aí obviamente fica o Bruno Henrique lá, no seu respectivo lado, formando a linha com quatro jogadores, e com isso, fica Bruno Henrique, no caso, né, seguindo esse protocolo, né, fica Bruno Henrique e Gabigol juntos unicamente na escalação. Nome ao lado do nome do outro companheiro, porque eles não jogam juntos, não tem qualquer simbiose ali, né, não tem nenhuma relação. Tem momentos até que eles ficam bem distantes, porque um tá fazendo a composição lá, o outro tá um pouco mais à frente. E aí o que obviamente tem se falado bastante, e eu tenho comentado bastante sobre isso aqui no canal, é que se o plano A do Tite tem o Pedro como referência, com 2 pontas, por que o plano B do Tite não pode ter Bruno Henrique e Gabigol e não unicamente espelhar o que está fazendo dentro de uma lógica ideal? Porque essa lógica ideal ela serve para o Pedro, mas ela não serve especificamente para o Bruno Henrique e para o Gabigol. Sobretudo, eu tenho enfatizado isso, hein? Sobretudo para o Bruno Henrique. A gente está vendo nitidamente pela condição do Bruno, técnica, que não tá vendo uma relação ali. Tá completamente desconfortável, tá terrível o Bruno ali pelo setor esquerdo. E a gente trouxe aqui uma condição que seria a condição ofensiva, né? Condição ofensiva não tem mistério. Você trabalha ali com o Davi Luiz, com o Léo Pereira, o Pulgar à frente, o Ayrton Lucas e o Wesley. Eu tô usando, inclusive, tô reproduzindo a mesma situação que o técnico Tite faz na saída de bola. Saidinha 2-3, mesma coisa. E aí, ofensivamente, o De La Cruz ocupa o lado direito, o Gerson, como a gente inclusive já viu, ele ocupa o lado esquerdo e o Arrascaeta fica um pouco mais à frente. Então a gente tá vendo ali praticamente, né, é um 4-1-3 e aí 2, Bruno Henrique e Gabigol na frente. O cara vai falar assim, é isso, Godoy, não tem mistério. Pronto, é só reproduzir. A questão é defensiva. A questão é defensiva. E é por isso que o Tite vai tendo essa resistência e esse envolvimento de Gabigol e Bruno Henrique tem o Arrascaeta, né, nessa concepção, e por isso que ele não faz. Por quê? Vamos lá. Vamos fingir aqui que a gente colocou, tá? Bruno Henrique e Gabigol, perfeito? Vamos lá. Bruno Henrique e Gabigol. O Arrascaeta vai ficar aqui? Com essa forma que o Arrascaeta tem feito, né? Trote, essa corridinha curta. Aqui, vocês sabem bem, cara, como é que é. A gente já falou bastante sobre a importância, né, de você defender esse lado. Por dentro, o funil do Flamengo foi um grande problema contra o Orlando City, né? Se com o Gerson tá tendo problema e sobrecarrega o Pulgar, imagina com o Arrascaeta. Então, por isso que os treinadores eles vão e jogam o Arrascaeta aqui, que é muito bom. Pro Arrascaeta é ótimo, dá o equilíbrio ali pra ele não precisa... Só que, então não dá pra você colocar Bruno Henrique e Gabigol por dentro juntos. Porque um vai ter que descolar pro Arrascaeta ficar por dentro. E é exatamente isso que tá acontecendo. Então, aquela condição, dentro desse panorama. Porque, obviamente, se o Flamengo muda a sua organização defensiva sobre o aspecto de altura, aí não tem essa, irmão. Se o time marca lá em cima, se o time marca alto, certamente o Arrascaeta pode ir por dentro nessa condição, porque é aquilo. Se passar por aqui, já vai ser bola descoberta, já vai ser transição defensiva, aí já é outro aspecto. Mas dentro dessa organização, né, que fica todo mundo, né, simetricamente, tal, se organiza, o Arrascaeta ele tem que ficar aqui na frente, porque se ele ficar aqui, ele não vai dar conta do recado. Se ele ficar aqui, ele não vai dar conta do recado, e ainda tem um agravante hoje, que é o De La Cruz precisa ocupar esse espaço, às vezes ele obviamente não vai ocupar esse espaço, não vai dar tempo, o Pulgar precisa fazer a cobertura, então esse cara aqui, que tem sido, né, o Gerson, ele precisa fazer a cobertura também. Pô, o Arrascaeta fazer a cobertura, aí o Arrascaeta vai estar cada vez mais longe, não tem condição física pra ficar lá na frente. Então, é aquilo. A grande condição é essa, e o próprio Tite já falou, que ele não tem jogadores para fazer essa característica para conseguir utilizar. No caso, ele citou Pedro e Gabigol com a Arrascaeta por dentro, mas é a mesma coisa. Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta por dentro, né? Seria a mesma ideia, a mesma lógica. Então, na minha opinião, galera, Bruno Henrique e Gabigol ficarão juntos na escalação. A princípio será na escalação, porque dentro de campo a gente vai ver aquele
que a gente já tem visto, beleza? Até logo mais então, anota aí na sua agenda, às 8h30 estaremos ao vivo fazendo um pré-jogo especial e falando bastante sobre esse jogo do Flamengo em Belém, no estádio do Mangueirão, contra o Sampaio Correia. Um grande abraço a todos vocês, até logo mais, valeu!